Olá, bem-vindos! Está começando mais uma live do CBN em Entrevista, primeira live da semana. Semana passada a gente ficou devendo essa conversa por conta de um probleminha técnico, pequeno probleminha técnico, e a gente está retomando hoje a nossa conversa com o Irênio Rocha Júnior, que é um velho parceiro nosso, um colaborador importante nosso, que está no nordeste do país. A nossa proposta de hoje é entender como o turismo e uma das regiões mais importantes do país em relação à indústria do turismo estão, obviamente, se preparando para essa retomada. Irênio Rocha Júnior, gerente-geral de vendas do Iloa Resort. Ele já está aqui. Vamos colocá-lo no papo? Vamos começar. Salve, Irênio! Boa tarde, meu irmão. Bem-vindo à live do CBN Entrevista. Tudo bem com você? Tudo, meu amigo. Prazer é todo meu. Estar de volta a bater um papo gostoso com vocês. Saudade dessa terra, dos amigos que eu deixei aí na região. Você conhece o Paraná, Irênio? Por onde você andou aqui em terras paranaenses? Você pisou na Ah, Terra eu, Vermelha ou não? eu fiz um tour, vamos dizer assim, o ano passado aí pelo Ah, sul. Tive, bacana. tive com um grupo de hoteleiros fazendo um Uhum, trabalho de divulgação do destino de Alagoas. Eu especificamente fazendo a divulgação do Iloa junto com a Barra de São Miguel. Eu sempre penso que uhum, o cliente ele compra primeiro o destino para depois ele comprar o empreendimento. uhum. Eu diria que na sua grande maioria, a não ser quando o hotel é o próprio destino, É né? Quando o hotel verdade. carrega o destino e torna-se o chamariz. Então nós passamos pelo Rio Grande do Sul, aí eu estive no Paraná e fiz questão de dar um pulinho aí, bati um papo, inclusive, com um colega de vocês que é conterrâneo de Salvador. Eu sou original de Salvador, fiquei uns 8 anos morando em Sergipe, tive a oportunidade na época de implantar o Hotel Mercury lá em Aracaju e aportei aqui nessa terra das Alagoas, uma terra de praias maravilhosas, não só praia, tá? Eu já aproveito para falar, Alagoas é muito mais do que praia. A Barra de São É mais do Miguel que é praia, muito né? mais. A Barra de São Miguel eu sempre digo, quando eu tive a oportunidade de estar conversando com o diretor do hotel, eu falei, ô Felipe, isso aqui não é só praia, não. O pouco que eu vi aqui, isso foi ido de 2014, quando eu cheguei, nós temos aqui uma diversidade de natureza, nós temos uma pulverização de, vamos dizer assim, de pontos que podem ser explorados por entidades, seja particular, seja público-privada, para transformar realmente a Barra de São Miguel como um destino, quem sabe, único aqui no Brasil. Ô, Irênio, deixa eu colocar, então, os nossos é, colegas e aqueles que são ouvintes da CBN, que também são internautas que acompanham tanto o nosso trabalho quanto o trabalho de vocês, vamos posicionar, né? Barra de São Miguel está na região metropolitana de Maceió, é, 30 quilômetros do centro de Maceió. É uma praia com águas calmas, transparentes, e por conta de uma barreira de corais, se eu me lembro bem de quando eu estive aí há muito tempo, né? Essa barreira de corais com a maré baixa empresta ao lugar uma qualidade única, né? De águas muito calmas. Queria que você falasse um pouco de como é que vocês aí em Barra de São Miguel, na região de Maceió e Alagoas, de uma forma geral, estão lidando com esse momento. A gente já está indo para 4 meses de pandemia, Irênio. E aí, como é que tem sido isso para vocês que precisam essencialmente de pessoas, de movimento, de aglomeração? Eu acabei de estar falando com um parceiro que, junto com outros empresários, está constituindo, vamos assim dizer, uma instância voltada para o litoral sul. Isso é muito bom para toda Alagoas
São vários secretários, vários empresários que estão trabalhando para desenvolver comercialmente, institucionalmente, preparando toda a sociedade para atender melhor o turista. Então, eu acabei de citar aqui uma localidade, ela tem que estar dentro do seu contexto, principalmente a Barra de São Miguel, que é um balneário, na faixa aí de 7 mil habitantes, totalmente voltado para o turismo, né? A sociedade tem que estar envolvida. Só voltando um pouquinho, quando você falou dos arrecifes, eu completo que ali tem a maior parte de arenito. E é por verdade. isso que é possível você chegar com um barquinho, encostar lá uma janga, para caminhar ali por cima. Porque se fosse realmente só e somente só os arrecifes, que é a matéria viva, né? Dificilmente a gente estaria hoje utilizando, pisando no mesmo. Teria que estar mais contemplando, como em muitos casos é o correto. Né? E a gente tem casos aqui em Alagoas que faz isso muito bem feito. Mas, enfim, não está sendo nada fácil, até porque nós temos aí uma hotelaria muito interessante no município da Barra de São Miguel. Aproveito a oportunidade para passar para a turma que não existe a praia Barra de São Miguel. Existe o município da Barra de São Miguel, e o município da Barra de São Miguel tem várias praias. Como chegasse para você, Gilson, eu vou fazer um aniversário lá em Salvador, me encontre na praia. Eu falei, mas qual das? Piatã, Itapuã, Barra, Ondina. Então, a Barra de São Miguel, eu faço questão de sempre pisar, porque ali você tem a Praia das Conchas, tem a Praia do Uniquinho, você tem Barra Mar, e por aí por diante. Mas o desafio não foi... Primeiro foi o susto, tá? Primeiro foi o susto. Eu estava de férias. Eu tinha praticamente voltado da Europa. Eu fiz uma viagem em janeiro. Nós tivemos a oportunidade de estar divulgando o nosso destino, a nossa Alagoas, o nosso hotel, a Barra de São Miguel, na Feira de Turismo em Madrid. Assim, quase na véspera da viagem, ainda estava em negociação com o aéreo, surgiu a possibilidade de ficar mais uma semana em Portugal. Então, eu voltei dessa viagem, entrei de férias e quase uma semana antes de retornar, uns 10, 15 dias antes das férias, eu comecei a ver uma movimentação sobre o Covid. E eu voltei, a diretoria pediu, aproveita que você ainda tem alguns dias em casa, nem venha para o hotel, mas eu fiz questão de voltar para ver como é que estava a minha equipe, a equipe comercial, marketing, reservas, eventos, etc. E aí a gente tomou o primeiro passo, Wilson, foi a preocupação com os nossos colaboradores. Correto. Até porque muitos dos nossos colaboradores têm pai, mãe, filho, esposo, né? Esposa trabalhando em outros hotéis da região. Então a gente fez um estudo com bastante calma para que a gente pudesse enfrentar isso da melhor forma possível. Então, o primeiro passo foi o susto. E depois a gente tomar conhecimento do que está acontecendo como um todo. Hoje, 4 meses depois, né, eu diria que a hotelaria brasileira está em torno de 62% das unidades abertas. Porém, a gente percebe que algo já vem acontecendo em algumas cidades, inclusive cidades turísticas, talvez pela euforia do retorno, que é o que a gente temia no passado recente, que era o efeito sanfona. Você abre o mercado, a curva torna-se ascendente, fecha o mercado. Aí você tem lá, você cai para a bandeira amarela, por exemplo, abre o mercado, volta a euforia. A euforia que eu falo é a falta do bom senso do ser humano em manter a utilização da máscara, distanciamento social, do álcool gel, ou seja, dos protocolos mínimos necessários. E não tem nada pior para qualquer que seja o negócio do que o abre e fecha, né, Irene? Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Ele é muito danoso, né? Com certeza. Eu tenho uns 15 dias eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da Associação dos Bares e Restaurantes aqui da região, e eu perguntei para ele como é que estão os restaurantes e bares. Né? Conversei também com alguns proprietários, muitos tiveram que realmente se adaptar, mas o percentual de retorno é muito menor, principalmente o sistema de leve trás, através dos motoboys, etc., com o uso de algumas empresas que já existem no mercado, muitos criaram inclusive aplicativos para poder levar os alimentos até as casas dos consumidores. Mas ele falou, imagine, Irene, um restaurante com um certo porte, comprando
material principalmente, e depois de um certo tempo fecha tudo. Vamos voltar aqui. Hortifruti, por exemplo, que você tem uma vida útil muito curta. Vai para o lixo, é uma perda de dinheiro. Eu imagino, pescados, frutos do mar, tudo perecível muito rápido, né, Irene? E aí vai ter que partir para o congelamento, etc. Eu estava estudando um pouquinho como é que, quais são os principais desafios do retorno do turismo. Isso porque eu já estou vendo acontecer, infelizmente, em algumas cidades. Alagoas, eu não sei se eu uso o termo sabidamente, mas com uma certa prudência, ela está reabrindo agora. Abriu recentemente já o mercado, hoje é dia 21, na faixa amarela. Então está bem mais tranquilo, abertura de shopping, gradativamente, com o seu retorno. A Barra de São Miguel automaticamente entra no circuito. Mas eu posso dizer que cada empreendedor, cada empresário, cada unidade hoteleira, ela não é igual a outra. Né? Por exemplo, o Iloa, ele é um resort. É diferente de um hotel 3 estrelas, vertical. Então, o empreendimento, ele faz o estudo. Se eu for pontuar as principais dificuldades, a primeira seria essa, a questão da curva da contaminação. Não só onde nós estamos situados, mas os estados vizinhos. Porque a gente não vai abastecer de exclusivamente com alagoanos. Ou seja, a turma do interior vindo para a capital para pegar uma praia, para uma relaxada. Essa demanda não seria o suficiente. Então, eu acredito que a curva de contaminação. Então, não basta o hoteleiro estar de olho apenas no que está acontecendo em seu estado, mas estar de olho em Sergipe. Eu diria que hoje é o mercado mais visado junto com Pernambuco. Sergipe ao sul e Pernambuco ao norte. Observando como é que está a dinâmica desses mercados. Ô Irênio, você fez uma publicação muito bacana hoje no seu perfil no LinkedIn, em que, ao convidar as pessoas para acompanhar a nossa live, você fez relacionou uma série de tópicos lá, e que eles são matadores. Eles vão ao encontro do que a gente está conversando, e assim, não adianta adorar a pílula, né? A gente sabe que é tudo muito bonito, muito legal, a gente quer tudo muito legal, mas a gente está vivendo uma realidade muito dura, e na prática é assim. E eu anotei aqui 3 pontos que convergem para essa sua resposta. Por exemplo, vamos lá, aproveita regional. Você tem uma concorrência regional muito forte, muito forte. Quando a gente fechou a pauta da nossa live, disse assim, putz, vamos procurar um parceiro nosso que esteja no Nordeste do país. Pô, tem o Irene, então vamos para o Nordeste. O pessoal aqui do Sul adora ir para o Nordeste, a gente gosta muito, né? De ir para Alagoas, ir para Bahia, ir para Salvador, enfim, para Maceió. Mas vamos lá. Mercado regional, você tem a questão da concorrência regional. Aqui do Sul, por exemplo, não tem como chegar para fazer um passeio de turismo com a família, a não ser de avião. Tem que ir de carro. Carro, de novo, a gente está falando do seu mercado aí, né? E tem a questão da média de tempo de estadia. O cara que viaja de avião, ele passa mais tempo no seu hotel, no seu resort. O cara que viaja de carro, ele fica menos tempo. E aí, como é que é essa equação para vocês aí, Irene? Como eu falei, aí vem a questão do custo, vem aí o custo da reabertura. Qual é o custo de se reabrir um empreendimento? Volta aquele item. Cada empresário sabe aonde o calo aperta. Então, nós reabrimos um empreendimento e logo de cara você sabe que tem alguns custos que já vai subir, como o aumento da energia, o aumento da água, o transporte para trazer e levar o colaborador, os encargos sociais, que vai lá para cima também já faz parte de uma despesa. A equação mudou, né, Irene? E aí não fecha a conta se você não tiver um volume de turista o suficiente para pagar essa conta. O que vai acontecer? Muitos hotéis estão abrindo e estão tendo prejuízo, sim. Não tem a mínima dúvida. Isso aí, eu acho que não é só o caso do Brasil, é o mundo inteiro dentro dessa forma. Porque, lógico, alguns hotéis, no caso do Iloa especificamente, eu mantenho o feeling, esses itens que você pontuou agora,
Eu citei isso em abril. Graças a Deus, o meu filho está muito aguçado dentro do que estava para acontecer, que já estava acontecendo. Primeira questão, não tem voo, como você falou. Não tem voo suficiente para atender a É que você oferta. já voltou da Europa com essa informação, né? Quando você chegou, você já sabia que alguma coisa ia acontecer, não é? É verdade, né? E, tipo assim, não tem demanda suficiente. Por outro lado, há uma situação interessante. Hum. Já, se a gente não recebe o turista, vai ficar 4, 5 dias, 7 noites aqui no hotel, nós também vamos ter um turista interno que não consegue sair, para ir para Gramado, para ir para Foz, para ir para o Rio de Janeiro, por exemplo, que também não tem voo saindo. É Então, verdade. vamos dizer, existe um equilíbrio. Só que esse turismo regional, ele tem um foco mais nos finais de semana. Os finais de semana são 2 diárias, sexta, domingo ou sábado a segunda. E 8 dias não pagam os 30 de um mês. Putz. E um outro detalhe, os hotéis estão tendo que abrir com uma redução das suas unidades habitacionais para que o protocolo de distanciamento social, um exemplo bem claro, Uhum. dentro de um restaurante, ela consiga ser trabalhada e também não gere um desconforto de você ter um hotel, vamos supor, que tem 100 apartamentos, manter os 100 apartamentos, aumentar o distanciamento social, o distanciamento entre as mesas, nesse caso, e engarrafar para se tomar um café da manhã, por exemplo. Tá? É isso mesmo. Então, você tem aí redução de leitos para fazer receita, tá? Você tem a redução de tempo de permanência do turista, você tem um custo de abertura, e agora, eu não sei como é que está o clima aí no sul, eu estava vendo que estava bem seco. Aqui, eu posso Né? falar, não tem muito tempo eu voltei da Bahia, eu estava no interior, fui passar aniversário com meu pai, é um período de férias também. Eu peguei chuva da Bahia até Sergipe e depois um pedaço de Alagoas. Putz. Ontem choveu muito aqui em Maceió e vem chovendo praticamente desde maio. Maio, junho, julho, O volta e meia inverno não tem chuva. muita chuva aí, né? Esse inverno está com um índice pluviométrico muito alto, muito acima do normal. Então Putz. imagine aquele hotel que forçou um pouco a barba, vamos abrir de qualquer forma agora em junho, e eu cito isso no LinkedIn. Imagine eu com minha família em Aracaju, chovendo. Falei, poxa, eu vou sair de Aracaju para ir para Maceió ou para Barra de São Miguel para ficar dentro de um resort, dentro de um quarto. Não. Né? Esse é uma outra coisa a se pensar. Lógico que não chove todos os finais de semana, que a chuva não é frequente, mas é algo que afasta. E o mês de agosto também tem um pequeno histórico de um mês que tem um pouco mais de incidência, né, de chuva. Então, são 3 meses aí que, para que se manteve fechado, aproveitou a oportunidade para retrofitar, e aí eu cito que essa foi uma grande oportunidade do ILOA. Os clientes, quando chegarem aqui, vão encontrar um hotel praticamente novinho em folha, desde o piso da piscina, pintura de bar, restaurante, reforma geral de ar-condicionado, ou seja, o hotel estará voltando de uma forma brilhante e mais bonita do que nunca. Irênio, eu tive a oportunidade de ouvir colegas seus do trading turístico, né? Gente da área técnica, especialistas, empresários, e assim, de companhias aéreas, né? E de todos eu ouvi o seguinte, né? Que houve um esforço titânico para não cancelar. Transfere, adia, mas não cancela. Essa dinâmica também se incluiu na realidade de vocês. 100%. Posso garantir a você que foi 100%. Eu estava à frente com a nossa equipe, tinha um apoio fantástico, eu tenho uma equipe maravilhosa no setor de Minas, são realmente, como a gente fala aqui no Nordeste, pau para toda obra. E a estratégia foi o seguinte: primeiro que a gente esperou como é que ia ser o comportamento do governo. O governo, então, soltou a medida provisória, que nos ajudava nesse sentido, e ajudava também, de certa forma, ao consumidor, que no período que o hotel estivesse fechado, tá? Uhum. Aquelas reservas dentro, no nosso caso, março, abril, maio, junho, julho e agosto, nós estaríamos concedendo 12 meses daquela data do check-in para que o cliente pudesse retornar ao hotel sem cobrança de nenhuma taxa adicional. Ou seja, se o cliente Correto. pagou R$ 1.000, ele vai estar voltando, vamos supor, em julho de 2021, com as mesmas condições, sem nenhum valor adicional. Então, isso foi fantástico. Eu diria a você que eu tive 99% de satisfação dos clientes, sem nenhum problema. Teve alguns que no primeiro momento quis o dinheiro de volta, depois a gente explicou a medida provisória, passou para eles concordaram, e eu acho que nisso a população brasileira, posso falar do Brasil nesse sentido, especificamente do ILOA, Uhum. a sinergia foi maravilhosa.
Ô, Irene, você é um cara de vendas, você é um cara de marketing, e aí eu quero explorar. Você é um cara jovem, não tem nem 50 anos de idade, e não que quem tenha mais de 50 seja velho, não é Olha, isso. eu não pinto o cabelo, não, mas já Não passei de pinta o cabelo. 50. Já passou de 50, que bom. Mas é Já, jovem de qualquer forma. com Enfim, certeza, vamos em frente. é um cara com experiência na área de vendas e na área de marketing, e assim, em uma região e um negócio nevrálgico que é turismo. Aí tem dois tópicos aqui. Perda de renda. Muitos dos viajantes, o dinheiro encurtou. 4 meses. Sabe Deus quantos retomarão ao trabalho ao final dessa pandemia. E, infelizmente, tem muita gente que perdeu emprego. Tem muita gente que teve que fechar a empresa por conta disso. Então, a perda de rendas aqui, ela sintetiza esse empobrecimento que nós tivemos das pessoas e, obviamente, que do cliente do turismo. Mais o receio de viagem. Aí eu quero perguntar para o Irênio, que é um craque em vendas e turismo. Qual é o argumento para botar gente no seu hotel, no seu resort e atrair gente para Alagoas depois de todas essas circunstâncias? Como é que faz isso, Irene? Tá, vamos lá. Em uma live, logo no início da pandemia, eu toquei inclusive nesse assunto. Era nítido se a pandemia continuasse por muito tempo, porque eu estou nesse meio, eu estou nesse bolo, assim como milhões de brasileiros. Não sou exceção nesse Estamos, né, sentido. irmão? Isso. E eu toquei num assunto tipo, quais seriam, vamos dizer assim, as classificações da hotelaria que iriam mais sentir esse impacto decorrente do seu público-alvo. Eu não estou falando de persona, que a gente já tanto trabalhar com marketing digital, estou falando do público-alvo mais em específico, Uhum. é a classe C, a classe D. Os hotéis que trabalham com a classe A, eles vão sofrer o mesmo impacto? Eu não acredito que seja o mesmo impacto, como, por exemplo, de um hostel, tá? Correto. Ou de uma pousada que tem um foco mais voltado para a classe C e D, porque Correto. nesse momento, com 4 meses sem ter dinheiro na conta para pagar, lazer eu não vejo como prioridade. Sem Eu dúvida. estou falando eu como pai de família também. Eu não daria Viajar, prioridade no turismo, né? lazer. Então, é uma situação muito difícil. E nesse momento, tem um outro detalhe. Aquelas pessoas que compraram lá atrás uma passagem aérea para vir em outubro, ainda tem o risco de não ter o voo para aquele período. Ou seja, aquela receita provável que o hotel tinha no seu charter de reserva, no seu charter de receita, ela também pode não acontecer. Gilson, eu diria a você que a gente teria que partir de um termo técnico da hotelaria chamado soft open. Ou seja, é como se o hotel estivesse começando agora, partindo do zero, do nada. Lógico que aqueles hotéis que são mais novos, eles vão sentir mais do que aqueles que já têm 10, 15, 20, 30 anos no mercado, que já têm um nome consolidado. Sem dúvida. Então, o caso do Iloa não é esse último que eu te falei. Nós somos um hotel novo. Nós estamos aí completando 7 anos de existência, 6, 7 anos de existência. Nós somos um destino que não é tão consolidado como a própria capital de Maceió e entre outros em Alagoas. Barra de São Miguel é um destino maravilhoso, você conhece, Uhum. Sem mas ele dúvida. não está tão consolidado no mercado. Então, cada profissional ele vai ter que saber qual é o seu produto, como você vai colocar e como você vai conseguir vender esse mercado. Mas uma coisa eu posso falar para você. Nós estamos sendo surpreendidos. De certa forma, nós estamos sendo surpreendidos. No momento que a gente falou, nós vamos abrir em setembro, que a gente deixou o nosso sistema aberto, nosso site, mas a gente não disse para o mercado que nós íamos reabrir. E as vendas começaram. É claro que não é no volume que nós gostaríamos e que nós precisamos para ter a lucratividade mínima necessária Sem para dúvida. pelo menos empatar, tá? Então, cada hotel aí tem que saber das suas necessidades financeiras, dos seus custos de reabertura. Eu acho que esse é o grande problema. E se abrir, Uhum. como é que vai estar o mercado? Porque muitos reabriram e o mercado não reage, como com todas essas questões que eu falei, Uhum. né? A chuva, nós temos aí alguns pontos da estrada que liga Sergipe, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco.
que elas estão em reforma, a chuva aumenta a incidência de buraco, então vem a questão também aí de segurança. A gente consegue passar, passa por cima de tudo isso? Passa, de certa forma sim, mas acho que tem que ter muita prudência nisso. Então a gente vai ter aí um volume muito grande. O que eu falei há 3, 4 meses atrás sobre locadoras de veículos, não tenha dúvida que vai ser um nicho de mercado, vai ser um segmento, aliás, que vai ter uma boa procura a partir de agora. Muita gente também vai viajar de carro, porque não tem voo. Mas eu tenho uma notícia boa para poder passar, que foram as informações de novos voos chegando. E há uns 3 meses atrás, estimava-se que a quantidade de de aeronaves cortando do céu no Brasil, estaria em torno de 35% da sua capacidade, era a expectativa. Hoje já se fala em torno de 60%. Bacana. Então a gente realmente espera que isso venha acontecer e é gradativamente. A partir de agosto em diante, a gente deve ter um crescimento aí do turismo. Mas não é fácil não. Você fez uma pergunta de $1 milhão. Olha, Irene, você sabe que ao longo desses 3, 4 meses do projeto da live aqui da CBN Londrina, a gente tem ouvido muitos especialistas de várias áreas, né? E uma coisa a gente percebe em comum de todas as pessoas com quem a gente conversa. Primeiro, o brasileiro ele tem know-how em crise. Nós sabemos enfrentar crise como ninguém sabe enfrentar crise. Então, é óbvio que essa é uma crise diferente, ela é mais desafiadora sob vários aspectos, mas nós iremos enfrentá-la. Na semana passada, eu conversei com o Marcelo Bento, que é diretor de operações da Azul. E eu fiquei impressionado com a tenacidade dele, com o vigor dele. Aí você pode falar, pô, mas a Azul, uma grande empresa. Cara, quanto maior a empresa, maior é o rojão. E eles estão assim com vigor, com sangue nas veias, com muito sangue nos olhos para poder retomar o processo todo. Tudo isso é muito complexo, a gente sabe que a gente vai ter que superar com o nosso jeitinho. Ô Irene, deixa eu te fazer uma pergunta de ordem pessoal aqui. É brincadeira, mas eu vou aproveitar. Eu e uns amigos, olha só, eu e uns amigos planejamos ir para o Nordeste do país no final do ano. Eu juro que isso não tem nada a ver com a nossa entrevista. Aí eu disse para eles assim, puxa vida, a gente podia ir lá para Alagoas, tem coisa muito legal lá para cima e tal. Juro que não foi nada combinado. Aí alguém disse assim, não, mas a praia vai estar fechada em dezembro. Eu falei, não, pera lá, vou fazer uma live com o expert no assunto e vou perguntar para ele. Ô Irene, você arriscaria, sério, porque tem um volume enorme de turistas aqui do Sul que adoram o Nordeste. O Nordeste é incrível, a gente ama o Nordeste, ama Maceió, ama Alagoas, ama Bahia, ama tudo que tem aí em cima. Você cravaria que dezembro, por exemplo, dezembro e janeiro, né, que são os períodos de maior fluxo, dá para comprar pacote, posso fazer uma reserva no Iloa Resort, eu vou conseguir curtir a praia em dezembro. O que a sua intuição, o que a sua perspectiva e a sua leitura desse momento dizem em relação a isso? Até para a gente orientar o pessoal que está nos acompanhando agora e que, putz, vou ou não vou para o Nordeste? Fico em casa ou vou para o Nordeste? E aí? Vamos lá. Não espere até final do ano, não. Você pode vir antes. Primeira parte, pode vir antes. Vou falar algumas coisas interessantes. Primeiro ponto, se você for viajar, você vai comprar um pacote, você vai comprar o aéreo, o hotel, o receptivo, o passeio. Minha dica, eu estou em hotelaria desde 1991. Eu vou estar completando 30 anos já em turismo, entre entradas e saídas. Trabalhei com publicidade, outros segmentos. Procure um especialista. Procure um agente de viagem. Tá? É a primeira dica que eu dou a todos vocês que estão participando. Procure um agente de viagem. Porque às vezes a gente se empolga, eu vou conseguir mais barato, com um agente de viagem é mais caro. Meu amigo, na hora que a bronca acontece, você vai se recorrer a quem? O agente de viagem, ele é um especialista. É lógico que você não vai encontrar 100% do mesmo nível, mas procure saber, procure do seu amigo, do seu colega. Eu sei que hoje, com a tecnologia ele tá ali que você entra no site, eu entro no site, compro com a agência online e tal, vou comprar direto com o hotel, vou ver minhas milhas, mas tem um profissional no mercado que é o agente de viagem. Então, procure um agente de viagem. Segundo, só para você ter uma noção de como a gente está se preparando, agora em outubro, nós vamos estar realizando a Miss Brasil Universo. No Iloa. Que legal. Então é um evento de extrema responsabilidade. Nós vamos estar aí vai sair? focado.
vai acontecer, se não falha a memória, de 26 a 30 de outubro. Tá? A Miss Amém. Brasil Universo vai acontecer no Iloa. Amém. Então, Amém. imagine os nossos... a gente já está preparando, estudando, vendo a questão de todos os protocolos, que muda nesse sentido. Tá? É um protocolo bem focado na parte de protocolo ligado a eventos. Eu estava vendo um pouco de como estava sendo o concurso da Miss Espanha. Estão usando máscara, as misses lá fazendo pose Sim. na escada e tal, usando máscara. Sim, sim, Então sim. eu posso dizer a você que, inclusive eu tenho vários grupinhos de 7 noites, vindo principalmente aí da região do Rio Grande do Sul e do Paraná. Então, você vai ter uma praia aqui, eu digo que essa pandemia foi muito bom para a natureza. Foi fantástico para a natureza. Acho que a natureza se revigorou e foi uma oportunidade para a gente tomar café da manhã, almoçar, jantar com nossas esposas, com nossos filhos, com nossos pais, com nossas mães, porque a gente estava dentro de casa. Era um hábito que dificilmente, em condições normais, você conseguia. A gente não vai sair igual a gente entrou nessa pandemia, né, Irene? Para ser sincero, eu esperava que o ser humano saísse muito melhor. Eu acreditava que, eu acho que o ser humano sairia muito mais, eu vou dizer assim, eu acho que o ser humano mais ser humano, tá? Eu acho que o nosso grau evolutivo ainda não permite esse estilingue, vamos dizer assim, de evolução em apenas 4 meses. O que eu tenho certeza absoluta que essa pandemia gerou um marco, é o marco da tecnologia. Aí, meu amigo, não tenha dúvida que as empresas estão tendo ainda uma grande oportunidade com esse delay entre o fechamento e a abertura se aprimorar tecnologicamente. Eu estou até olhando agora para a minha imagem, ela está escurecendo, porque o sol está indo embora. Eu não sei se você está conseguindo me ver. Tô sim. Eu poderia até tentar acender a luz aqui, vou até ver se tem alguma. Fica à vontade. Até porque a gente aqui no Sul está numa condição privilegiada, né? O sol vai se colocando, vai se pondo no oeste mais lentamente do que ele se põe lá em cima. Então, é natural que já esteja um pouco mais escuro. Você está em Barra do São Miguel, né? Pertinho de Maceió, está em Alagoas, está lá em cima, né? Irênio, para a gente encerrar, meu irmão, para aproveitar esse último restinho de luz aí que você tem disponível, eu achei muito legal naquela sugestão de pauta que você compartilhou com a gente e na publicação que você fez, inclusive, lá no LinkedIn, você colocou assim 4 frases que, na minha opinião, são matadoras para esse momento que a gente está vivendo. Perdão pelo trocadilho barato, impróprio. Disciplina, encorajamento, planejamento e estratégia. Esse é um momento que desafia pessoas e negócios. É ou não é, Irene? Eu digo que essa é a cara do hoteleiro. O perfil de quem trabalha na hotelaria, quem trabalha com turismo. Nós temos algumas categorias dentro do turismo que estão sofrendo muito. Como é que os guias hoje estão sobrevivendo? Como é que os agentes de viagens que vivem de comissionamento das suas vendas estão sobrevivendo? Então, como é que os camelôs estão sobrevivendo? Em todos os locais, a gente vê uma corrente nesse sentido, de ajudar essa turma, né? É uma vaquinha, é uma live arrecadando produtos alimentícios. Então, esse lado do ser humano está acontecendo. Mas a gente não sabe se isso vai continuar daqui para frente. Então, eu acho que a resiliência faz parte do empreendedor. Eu resolvi empreender recentemente, né? Eu acho que o start foi agora. A gente estava falando recentemente, por isso que eu estou indo, quando tenho oportunidade, vou para a fazenda, para ver se aquilo ali realmente começa a rodar. Planejamento. A gente não planeja falir. Não é isso? Ninguém faz um planejamento para falir. Agora, se você não planejar, você pode chegar à falência. Então, a falta, às vezes, do planejamento leva à falência. Então, como é que nós vamos retornar? A disciplina. A disciplina é um fator fundamental.
Disciplina para você acordar, para você dormir, para você estudar, para você fazer as coisas. Você, às vezes, tem 24 horas. Eu estava estudando sobre alguns itens, algumas personalidades também. E aí o pessoal falou, como é que Leonardo da Vinci foi aquilo tudo naquela época? Pois Como é. é que fulano de tal, o cara era médico, era arquiteto, era engenheiro? Amigo, lá também, naquela época também existia 24 horas. E um detalhe, não existia carro para se deslocar para um lado para o outro, não. E a hotelaria hoje, eu diria a você, não é a primeira crise, tá? Espero que nesse sentido seja a última. Mas se nós formos voltar para os primórdios da hotelaria, que muitos autores falam que ela começou a acontecer na época das Olimpíadas, ainda no Império Romano, com o desenvolvimento das estradas e foi crescendo, aquela coisa toda. A primeira crise que aconteceu na hotelaria foi com a queda do Império Romano. Então, foi o primeiro baque. Depois, o surgimento das ferrovias, aqueles hotéis, aquelas pousadas que ficavam no meio do caminho entre um lugarejo ou outra, começaram a desaparecer, porque com as ferrovias você carregava, às vezes, 600 passageiros dentro de um trem, né? Encurtava o tempo e viajava mais longe. Aí o que é que esses hotéis fizeram? Tiveram que se adaptar. Foram para onde? Foram para o lado das ferrovias. Com o desenvolvimento das ferrovias também começou a haver o desenvolvimento dos portos. E aí os hotéis tiveram que também se adaptar. Ou seja, a hotelaria tem que se adaptar à tecnologia e aos momentos. Não tem para onde correr. Essa é a verdade. Ok. Irênio, eu quero agradecer aqui as muitas participações. A gente teve aqui uma participação muito legal do pessoal, inclusive aí do Nordeste. A Thaís, o pior é que nem todos têm acesso à tecnologia para se adaptar a esse novo normal. A Thaís tem razão. Enfim, a pandemia está deixando lições importantes de como a gente tem que melhorar a infraestrutura desse país para enfrentar a crise, né? Eu gostei aqui do comentário da Sunshine Turismo. Tá ruim para todo mundo. Acreditamos que todos vamos sair mais fortes e tem que ter disciplina, ética e amar o que faz. Bom, deixa eu ver aqui, Sunshine Turismo, é isso aí. Eu acredito que o raciocínio do pessoal, dos colegas da Sunshine Turismo, resumem a nossa conversa. Disciplina, ética e amor. Irênio, prazer falar com você virtualmente, irmão. Eu espero pela oportunidade de te conhecer. Ou eu chego aí com a minha rapaziada em dezembro, ou a gente se vê em breve aqui no sul do país, tá? Muito obrigado pela gentileza, pela sua contribuição. Estamos aqui de pé à ordem, tá? Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com a turma aí da CBN Londrina. Dar um abraço na diretoria, na equipe comercial. Espero que quando eu estiver aí em breve, não sei se é um pouco difícil, dar um pulinho aí na sede da CBN para ir tomar aquele cafezinho e botar o assunto em dia. Tem um resto de semana aí maravilhoso para vocês. Irênio Rocha Júnior, gerente-geral de vendas do Iloa Resort. Irênio, obrigado pela sua enorme contribuição, por nos ajudar aqui tão longe, tão distantes, entender essa realidade desafiadora que nós estamos vivendo aí, tá bom? Um grande abraço, foi um prazer, tá? Sucesso. Um abraço. Até mais, irmão. Fique bem. Tchau, tchau. Obrigado.